Muito bem, irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Pelas manhãs de domingo, normalmente estamos refletindo em 1 João. Chegamos hoje ao capítulo 5 e vamos ler dos versos de número 18 até o 20. 1 João capítulo 5, vamos ler dos versos 18 ao 20. 1 João capítulo 5, a partir do 18, diz assim: Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, pela tua igreja aqui reunida. Que o Senhor mesmo, pelo teu Espírito, ajuntou, congregou, trouxe para ouvir as nossas orações, receber os nossos louvores e também falar conosco. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito e que a tua palavra encontre lugar, sim, em cada mente, em cada coração, que haja terra boa, fértil, para que a tua semente não morra, mas encontre lugar e cresça e produza o fruto de salvação e vida eterna, pelo qual o Senhor a enviou. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O que sabemos? Porque há verdades, há revelações da palavra e na palavra de Deus que são claras, como cristal, elas não se discutem, elas fazem parte do centro da nossa fé e discuti-las seria minar os fundamentos daquilo que cremos, daquilo que nos é mais central e revelado nesta palavra. Agora, há outras coisas que não são, ou pelo menos não nos parecem, tão claras. Parece que não aprove a Deus nos revelá-las. Talvez elas entrem naquilo que Moisés diz em Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Por exemplo, Jesus vai voltar. Todos nós podemos concordar com isso? Amém? Amém, eu creio. Isso não se discute. Agora, ele vai voltar antes, durante ou depois da grande tribulação? Isso a gente pode discutir. Cada posição vai ter o seu pró e vai ter o seu ponto fraco, que só se encontra a resposta fazendo de conta que não existem alguns textos, ou pelo menos diminuindo-os. A gente pode estudar um dia sobre isso. Todo aquele que crê em Cristo recebe e é selado com o Espírito Santo de Deus. Todos nós concordamos com isso? Amém? Eu também. Agora, quem é que envia o Espírito?
É o Pai? É o Filho? Ou são ambos? Isso já foi motivo de divisão, um grande cisma na história da igreja. A gente pode conversar. Então, ter um dia entendido isso, que há verdades da fé que são centrais, são claras, estão para além da discussão, mas que há outras que são, na verdade, secundárias, e que, portanto, há espaço para opiniões diferentes, de cristãos sinceros, honestos, que amam a Jesus, tanto quanto eu, me ajudou muito. Me ajudou muito. E eu oro para que isso te ajude também. Interessante é que João vai chegando aqui no final da sua carta, e ele meio que vai fazer um resumo daquilo que é mais importante. É como se ele estivesse nos dizendo nesses 3 versículos que lemos, olha, de tudo que lemos, de tudo que vimos, de tudo que aprendemos, guarde estas 3 verdades aqui, porque elas não apenas resumem tudo o que foi dito antes, mas elas são centrais, elas estão para além da discussão, elas são claras como cristal, são reveladas a nós, são para a nossa vida, a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso crescimento em Cristo Jesus, o livramento do mal e a nossa vida agradável a Ele. Então guarde essas verdades, e Ele vai nos compartilhar isto por meio de 3 sabemos. Ele usa 3 vezes essa palavra. Isso sabemos. E vai nos dizendo. Quais são esses sabemos de João, que estão para além da discussão, e que, portanto, devem ser também os nossos sabemos. Então, um primeiro é que aquele que está em Cristo não vive mais no pecado. O pecado ainda faz parte da vida cristã, acontece. Tanto que ele vai dizer, logo no começo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, a vida voluntária, consciente, no pecado, essa coisa de dizer, eu sei que é errado, mas Deus que me perdoe, eu vou fazer, eu vou dar esse passo, e viver nessa condição, já não faz parte da nova vida recebida em Cristo por meio do nascimento, porque seria não só uma contradição, mas uma negação desse novo nascimento, dessa nova vida recebida, que não é apenas recebida do próprio Deus, mas possui a natureza e o caráter do próprio Deus. Uma vez que nos tornamos filhos dele, recebemos também o seu caráter, a sua natureza, a sua mente. Por isso que o João vai dizer no verso de número 18, sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Porque nasceu de Deus. Já não faz mais parte da vida. O pecado voluntário, consciente. Pelo contrário, ele vai dizer, pelo contrário. Aquele que nasceu de Deus, ou seja, Cristo, e que nós também desfrutamos desse novo nascimento, a semelhança da natureza de Cristo, gerado, ele é o filho gerado, nós somos os filhos adotados, mas recebemos da sua natureza. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. O maligno não tem acesso para fazer mal, para tomar pela mão este que agora está em Cristo
e levá-lo de novo a uma vida de pecado, cujo fim é a morte. Então, tem uma historinha que diz assim, uma historinha, mas tem uma verdade. Diz que o diabo, todas as manhãs, visitava um homem, tocava lá na sua porta, e quando o homem abria a porta, ele o tomava e o levava a fazer as coisas que sempre fazia, a uma vida de pecado, degradação, cujo fim seria a morte. Mas esse homem, ele encontra Cristo, ele entrega a sua vida a Cristo, e Cristo passa então a morar nele, com ele. Aí no outro dia o diabo foi bater na porta, bateu na porta, mas quem abriu dessa vez foi Jesus. E aí o diabo disse, desculpa, foi engano. Então, se você vê coisas da velha vida ainda, você ainda luta com coisas da velha vida, mas você já tem a nova, então vá para o seu quarto, se ajoelhe lá, erga suas mãos e clame o sangue de Jesus sobre você. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se foram, já passaram. Tudo se fez novo, aleluia. Mas João vai falar do seu segundo sabemos, isso é central. Que nós experimentamos esse novo nascimento em Cristo Jesus, nós somos de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. E, portanto, não somos mais do mundo. Verso 19, o segundo sabemos. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz. Não é que uma parte do mundo, boa parte do mundo, ou muito do mundo, não, todo o mundo. Não tem uma planta de pé do mundo que não esteja jazendo no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E se nós fôssemos fazer um quadro, pintar uma imagem a respeito desse versículo 19, desse o mundo jazendo no maligno, a imagem não seria assim, um mundo se debatendo, agonizando, meio que lutando, implorando, me salve das garras do maligno. Não seria essa a imagem. A imagem seria um mundo perfeitamente acomodado, aconchegado. Na verdade, dormindo, como um bebezinho, nos braços do maligno. Sem se dar conta da sua real condição e situação de perigo. Mas, está dormindo. Está tudo certo. Então, esse jaz tem algo de lamentável, de dar dó. Então, não volte para essa condição. Você já não está mais dormindo nos braços do maligno. Você está agora vivendo nos braços de Deus. Liberto, acordado em Cristo Jesus. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Agora o João vai falar o seu terceiro, sabemos. Que nós agora estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, estamos em Deus. E porque estamos em Deus, estamos na vida, não mais na morte, mas na vida. E vida eterna.
Verso 20, sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Eu lembro de uma irmã que ela orava, e creio que ainda ora, pois ainda está viva, mas quando convivíamos, eu percebia, sempre quando ela ia orar, ela agradecia, Senhor, muito obrigado por termos entendido o plano da salvação. Ela sempre orava isso, me chamava a atenção, e é verdade. Nós só conhecemos a Deus e compreendemos a sua salvação por graça e iniciativa dele. Foi ele que nos veio, foi ele que abriu os nossos olhos, foi ele que iluminou os nossos olhos espirituais da fé. É o que o João está dizendo, sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu graça, entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, Deus. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Interessante que não diz, este é o verdadeiro Deus, que dá a vida eterna, embora também seria correto dizer isto, mas o João diz assim, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como assim? Aquela história que a gente refletiu, a gente falou, logo na nossa primeira reflexão, em 1 João, da árvore, que é Deus, e o galho cortado, separado dela no chão, secando, morrendo, que é Adão. Nós todos estávamos em Adão, no galho que foi cortado da árvore, porque se rebelou contra ela, se separou dela, escolheu viver independente dela, por isso agora, longe dela, está morrendo. E nós já nascemos nele, em Adão, como um ramo desse galho, portanto, também já condenados a secarmos e morrermos. Já nascemos secando, morrendo. Mas Deus se compadeceu de nós e foi até nós e nos deu a graça de crermos em Cristo Jesus. E quando cremos em Cristo Jesus, num piscar de olhos, quando abrimos os olhos, já não estávamos no galho Adão, mas quando abrimos os olhos, um piscar de olhos, estávamos no galho Cristo, que nunca se separou da árvore e, portanto, vive para sempre. E agora nós, como um dos ramos desse galho, também vivemos, porque estamos nele e recebemos através dele a seiva que vem da árvore, ou seja, a vida eterna que é Deus e que vem de Deus. Então, assim como um ramo que está num galho recebe a seiva da árvore por meio do galho, nós que estamos em Cristo, recebemos por meio dele a vida de Deus. Cuja qualidade é eterna. Porque estamos em Cristo e Cristo está em Deus, estamos não mais na morte, mas na vida. É por isso que o próprio Jesus vai dizer lá em João 14, 19 a 20, porque eu vivo, vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou em meu Pai e que vós estáis em mim, e eu em vós. Porque eu vivo,
vós vivereis. Então, esses são os 3 sabemos de João, que João resume e fala assim, olha, de tudo que a gente viu, guarda isso. Isso é central, isso é fundamental para a sua vida. O que, João? Quais são esses 3 sabemos? Que agora, você que está em Cristo, nasceu de novo, recebeu uma nova vida cuja natureza é do próprio Deus, não pode mais viver escravizado no pecado. Que você agora desfruta dessa vida cuja natureza e caráter vem do próprio Deus. Por isso você é de Deus, você não jaz mais como o mundo no maligno. Você foi arrancado dos braços do maligno, você agora está nos braços de Cristo, como uma ovelha dele. Você pertence a Ele. Você não está destinado ao matadouro, mas à vida. E você agora que está em Cristo, está em Deus. E porque está em Deus, está na vida. Mas você vive, porque está em Cristo. Porque Cristo está em Deus. Agora, o que a gente faz com tudo isso que sabemos? Bom, primeiro a gente vive, né? Porque o que Deus revelou a nós, claro como cristal, não é só para a gente saber e ficar estudando, comentando, decorando, mas para a gente viver. Agora, sabe por que muita coisa do que a gente já sabe, a gente ainda não vive? Porque ainda não deu o clique. Ainda não... Você lembra daquela expressão, não caiu a ficha? Os mais velhos depois explicam aí os mais novos, tá? O que significa. Mas a ficha já está aí na cabeça. Se perguntar, vai responder certinho. Mas ainda não caiu para o coração. Mas, uma hora, pela graça de Deus, a ficha cai. Aí os olhos se abrem. A mente se conscientiza, o coração se rende, se quebranta. E aí, o que a gente não apenas sabe, a gente passa a viver. Porque essa verdade passa a fazer parte não apenas da nossa confissão de fé, mas da nossa convicção de vida. Então eu oro para que Deus permita a mim e a você muitos cliques. Antes eu só tinha ouvido, tinha guardado, mas agora faz sentido. Faz todo sentido. É isso. E a partir disso eu tomo essa decisão. Aquilo que era só teoria, doutrina, passa a ser a vida. Então, passa a haver coerência entre aquilo que vivemos e aquilo que professamos. O que a gente faz com tudo isso que a gente sabe? A gente compartilha. Há pessoas que não querem ouvir, a gente precisa respeitar. Mas há pessoas que Deus já está trabalhando e Deus ou as traz a nós ou nos leva a elas. Em algum momento nos leva a elas. Como foi o caso ali de Filipe e o eunuco. O Espírito Santo arrebatou Filipe e o levou até o eunuco que estava lendo uma passagem do profeta Isaías. Filipe se aproxima, pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco responde, como eu vou entender se não há quem me ensine?
E aí é convidado o Filipe para entrar na carruagem, e Filipe, a partir daquela escritura, anuncia a Cristo. Então, a essas pessoas que Deus já está trabalhando e que Deus ou as traz a nós ou nos leva a elas, nós temos não só a oportunidade, mas o dever santo de compartilhar, de comunicar o que de graça recebemos. De graça, o Evangelho da salvação e da graça de Deus. Estava conversando essa semana com o missionário Rubem, que vai assumir o nosso trabalho com hispânicos, e comentando, falando de fazer um mapeamento dos nossos arredores, saber quantos hispânicos estão aqui e oportunizar que cada um deles ouça pelo menos uma vez o Evangelho da graça de Deus. Se vão se converter, não sabemos. Se vão se converter e vão vir para a nossa igreja, não é essa a questão. A questão é que temos uma responsabilidade diante de Deus, de Cristo Jesus, de anunciar o Evangelho da graça que recebemos de graça, não por troca. Como disse o próprio Jesus, o que recebestes de graça, dá de graça. Você está fazendo isso por mim, o que você quer? Não, não quero nada. O que eu vou ter que dar? Nada, você só precisa receber, se quiser. É o Evangelho, não da troca, não da barganha. Eu te ajudo e você vem para a minha igreja. É o Evangelho da graça de Deus. É graça. Assim como recebemos de graça, entregamos de graça. Porque senão já não é mais o Evangelho da graça. E por fim, amamos. O que a gente faz com tudo que a gente sabe? Se não nos levar a uma vida de um amor maior, mais maduro e profundo, seria mesmo o Evangelho que aprendemos? Ou estamos apenas aprendendo uma religião? Os fariseus também conheciam as Escrituras. Então, nós já aprendemos que há verdades que são centrais, não se discute, são o cerne da nossa fé. Há outras que são secundárias. Se estas nos levarem à divisão, será puro fracasso. No Evangelho, na fé. Eu lembro que trabalhei com um pastor, muito amigo meu, a quem devo muito. Foi um anjo na minha vida, a quem devo muito amor. Mas a gente discordava. A gente discordava num ponto da soteriologia, a doutrina da salvação. Um ponto a gente discordava. E aí a gente foi dar um curso na igreja juntos, a respeito das doutrinas centrais da fé cristã, e claro que ia ter a parte da doutrina da salvação. E aí a gente acordou focar, conversamos, sentamos, falamos assim, vamos fazer uma coisa, vamos focar no que é central. Só Cristo Jesus salva, a salvação é pela graça mediante a fé, cujo final é a glorificação por meio da santificação, operada pelo Espírito. Isso é central, isso não se discute. Ficamos nisso, comunicamos isso, ensinamos isso. Foi uma bênção, a igreja foi edificada. E seguimos amigos. Nos respeitando naquilo que discordamos
e concordando no que é central. Jesus, ou melhor, Jesus por meio de Paulo, já não nos disse isso? Que ainda que tivéssemos todo o conhecimento, mas não tivéssemos amor, nada seremos. Então, irmãos, estamos chegando no final. Só falta um versículo, versículo 21. Mas a minha oração é que tudo que viemos acumulando, recebendo, aprendendo, isso vivamos. Isso compartilhemos. Mas que isso tudo não nos leve ao orgulho, mas a um amor mais maduro. Mais maduro. Porque se tem uma coisa que aprendemos na primeira epístola de João, é que quem ama, este conhece a Deus. Como ele disse no capítulo 4, verso 7. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que assim seja. E que Deus nos abençoe. Amém.